Bom, beleza. Eu vou fazer um teste aqui, um desafio. Muita gente me pergunta como que usar o Qubit com Provider. Então eu vou fazer um to-do list bem feio para a gente poder usar o, o block com o Qubit com o Wizard, que é um banco de dados bem legal para a gente poder trabalhar offline, internamente dentro do servidor ali do celular ou o que for. Então eu vou fazer um teste aqui. Então vou entrar aqui na minha pasta, vou dar um zoom aqui, eu vou dar um flutter create to do block isar. Beleza, cd to do block isar. Então vamos começar aqui a desenvolver o nosso projeto. Como eu estou no Mac, eu gosto muito de usar o macOS. Então eu já vou vir aqui no Tiles aqui do debug para evitar algum problema e vou colocar aqui o server e o client. Tá? Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um to-do simples que vai cadastrar, fazer um checkbox true ou false e apagar esse dado no Wizard, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que instalar inicialmente os pacotes que a gente precisa, tá? Eu sempre gosto de instalar pelo terminal, que facilita a parte de indentação e essas coisas. Então, o que a gente vai iniciar aqui é o Flutter pub add, é o Flutter block provider. Flutter pub add isar, Flutter pub add isar libs Flutter, se não me engano, e o ver se a internet vai ajudar. Ai, fio. Beleza. Flutter pub add isar Flutter libs. É isso. Beleza. E Flutter pub add isar generator dev. Então esses são os pacotes que a gente vai adicionar para poder usar o Wizard, mais o provider e mais o block, tá? Então a gente tem aqui a nossa telinha. Então eu vou executar aqui com o Mac para a gente poder ver em real time o que está acontecendo. Vou diminuir aqui. Então ele vai rodar aqui. Enquanto isso eu vou dar um remove all comments aqui e um format para ele ficar bonitinho aqui, tá? Então qual vai ser a nossa estrutura aqui? A gente vai criar uma pasta aqui. Então vamos criar uma pastinha aqui chamada app. Eu gosto de chamar ela de app aqui, enquanto está executando aqui. Então vamos lá. App. Tá? Então aqui já iniciou, já está com material 3 aqui. Então esse é o nosso appzinho aqui de teste. Então a gente vai criar a nossa pasta app, tá? Dentro da nossa pasta app, a gente vai criar algumas estruturas de pasta aqui, tá? Primeiramente, a gente vai criar a nossa pasta de módulos e nossa pasta de routes, tá? O que vai ter nessa pasta de routes? A gente vai criar uma estrutura de rota para a gente poder trabalhar com o nosso app. A gente vai usar a rota nomeada para ser mais fácil ali de todos os processos.
Então a gente vai criar nosso arquivo aqui de routes.dart, tá? Um full class aqui. Vamos mudar ela para Siled para ficar já na estruturinha legal, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui as nossas rotas, tá? Então a gente vai fazer aqui, se a gente olhar aqui só para a gente não pegar aqui por cima, a gente vai vir aqui no nosso material app aqui, a gente vai ver aqui, ó, o onGenerate Route, ele espera um route dynamic de várias funções, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Que é o settings aqui, tudo bonitinho. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma classe estática, static route de dynamic, e vamos chamar ela de route. Ele vai passar o route settings, tá? Settings, tá? Inicialmente é isso. E aí a gente já vai fazer aqui de cara, que é o seguinte: routes ponto routes ponto, deixa eu importar ela aqui, ponto routes. E a gente não precisa disso aqui porque ele vai fazer aqui bonitinho. Beleza. Então a gente vai vir aqui, então agora vamos fazer nossas rotas, tá? Então a gente vai fazer aqui um switch no settings.name para a gente poder pegar qual rota que ele está vindo, tá? E de padrão aqui eu já faço um default aqui, que quando ele não achar, eu vou dar um throw aqui, exception, rota não encontrada, tá? Então isso aqui inicialmente, tá? Então a gente vai fazer assim, ó, quando o case for o barra, vamos fazer ele ir para o nosso splash, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pegar um widget builder aqui, ó, widget builder, e vai ser nosso builder aqui, para ficar mais fácil. E a gente vai fazer a nossa rota aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer a nossa rota aqui? Ó? Se eu der um return aqui, ó, return material, return material page route, o nosso builder lá em cima e o nosso settings que vem aqui. Beleza, de cara aqui ele vai dar dando erro, mas a gente vai arrumar aqui porque a gente tem que criar nossos módulos, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar o primeiro módulo que vai ser o splash page.dart, tá? Full STL. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tem uma extensão aqui bem interessante, que é essa aqui, do block do Qubit. Então você pode vir aqui e colocar splash, ele automaticamente já cria aqui, já com Siled. Então já na versão nova, tudo novo, já cria aqui com parte e tal, para você não precisar ficar criando na mão um monte de coisa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Com a splash page já criada, a gente vai criar aqui dentro do nosso splash um arquivo de rotas para cada módulo, para ele ficar bem separadinho, tá? Então eu vou chamar ele de splash route.dart, tá? E dentro desse splash route eu vou ter o seguinte, eu não vou criar, vou criar de um jeito diferente. Então full class splash route, tá? E dentro dele a gente vai criar um widget page, que passa um context, tá? Que vai fazer um return inicialmente do splash page. Beleza, até aqui tudo bem. Se a gente fizer aqui agora, a gente vai fazer isso aqui, ó, builder igual a splash route.page. Ele aqui,
Perfeito. Por que assim? Porque o próprio builder ele já tem um context e esse aqui já espera um context. Então, para você não ter que fazer isso aqui, context e context, você já faz isso aqui de uma vez. Então, basicamente, você tem isso aqui, ele, como ele já sabe o que faz, ele já faz esse esquema aqui, tá? Então, como que a gente vai testar agora? Eu vou pegar aqui, vou tirar esse home daqui, apagar tudo isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó, um generate route, tá? E o initial route vai ser o barra, tá? Splash route, só de fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar de primeira. O que ele deu aqui? Deixa eu aumentar aqui. O que ele deu aqui? Tá, beleza. Faltou a gente colocar o seguinte: main.dart, onGenerate route. Aqui, aqui, aqui. Ele vai entrar aqui. Vamos colocar o breakpoint. Beleza, builder, splashout.page. Ah, óbvio. Splash page, a gente não colocou nada escrito, né? Maravilha. Child, splash. E splash. Então, entrou na nossa splash, tá? A nossa splash ela vai ser bem simplesinha. Então é agora que a gente vai começar a planejar essa parte dos estados dela. Então ela começa como inicial, depois ela vai para um loading, splash loading, depois ela vai para um splash loaded e caso der algum erro, splash error. E a gente vai passar aqui um final string error e a gente vai fazer isso aqui, basicamente isso aqui. Então o que acontece? A gente tem o estado aqui. Então o nosso splash ele começa no inicial, vai para o loading e vai para o loaded ou vai para o erro, tá? E como que a gente faz isso agora? A gente tem aqui o nosso qubit. Então ele começa aqui no inicial, tá? Então vamos criar um métodozinho simples aqui, void loading, tá? Simples, que ele vai, vamos colocar ele como await aqui, ó, async futuro e void, só para a gente poder testar. Então a gente vai fazer assim, ó, vai emitir o splash loading, certo? Para ele falar que está carregando, tal. Vamos fazer um duration aqui, await future.delayed duration seconds 3, 4, só para ele ficar um loading bonitinho. E aqui a gente tem duas opções. Ele pode dar erro, como ele pode dar ok, tá? Vamos testar primeiro o ok. Então, dando tudo certo, eu vou emitir um splash loaded. Beleza, deu tudo certo, tá tudo bonitinho, tudo ok, tá? E aí o que a gente vai fazer de legal aqui, ó? Assim que ele iniciar aqui, eu já vou chamar o meu qubit aqui, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Eu não preciso disso aqui mais, eu vou colocar o footer block. Então o que acontece? Ele, na hora que ele entrar aqui, ele não está fazendo absolutamente nada. Porque eu não tenho nada a ser feito, eu não programei nada ainda no sistema, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar aqui no splash route, agora a gente vai começar a fazer as nossas injeções de dependência, tá? Então eu vou trocar aqui, vou colocar um multi-provider, tá? E eu vou colocar um builder, que o builder vai ser o meu splash page, certo? Beleza. Então, o que a gente vai colocar no nosso provider? Qual é o nosso primeiro provider aqui? Vai ser um provider de... é o splash qubit, certo? E esse vai ser o nosso primeiro qubit a ser instanciado, tá?
Mas o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos jogar o nosso controller, nosso Qubit, aqui para nossa page. Então, vamos trocar aqui para stateful. Eu gosto mais de usar stateful. Então, vamos fazer assim, ó, final home Qubit, splash Qubit controller. E aí a gente vai colocar um required this.controller aqui. A gente vai aqui no splash page controller context.read. Se Deus quiser não vai dar erro. Beleza. Manteve a mesma coisa, tá? Vamos ver se o Qubit está rodando. Log início e log fim. Então, se a gente executar aqui, início, 1, 2, 3, 4 e fim. Beleza, mas e aí? E a nossa page? Não fez nada, né? A gente precisa colocar aqui na nossa page, indicando que ele vai ter que ser escutado por um block, certo? Então a gente tem algumas opções e eu vou usar a seguinte opção. O block consumer, tá? Que ele vai ser o splash Qubit com splash state. Splash Qubit e splash state. Beleza. Então ele precisa de um builder aqui. Então o builder para ele poder desenhar a tela. E eu vou colocar um return text carregando. Tá? Beleza. Aqui ele precisa de um listener aqui, que eu vou explicar depois para que eu vou usar o listener, mas basicamente é isso aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o nosso processo de leitura dos estados. Todos são splash state. Qual que é o bom aqui quando você faz isso aqui, quando você usa o Sealed? Quando você faz o switch do state, aqui, tá? E aí você faz o seguinte, você faz assim, e você pode, ele te obriga a instanciar todas as seus estados. Então, qual que é o bom isso aqui, ó? Então, tá vendo, ó, o splash state você precisa declarar todos os seus estados. Então, com a ajuda do nosso querido amigo VS Code, a gente vem aqui e coloca todos os estados que estão pendentes aqui para execução, certo? Beleza. O nosso inicial, ele vai ser um sized box normal, tá? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Beleza. Então, o nosso primeiro initial é o size box de normal. O nosso segundo vai ser um circular progress indicator adaptive. O nosso terceiro, quando é o loaded, eu vou deixar um sized box de novo. E quando for erro, eu vou colocar um container aqui, um child, e vai ser o state.error. E eu vou colocar um text aqui, bem bonitinho, que ele pode ser assim. E beleza, vamos apagar esses negócios aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai dar um play aqui. Tá vendo o nosso loading lá em cima feião? E acabou. A gente pode vir aqui quando ele dá o loaded, eu posso colocar um child aqui, text carregou, tá? Só que por que a gente não vai fazer isso? Porque quando ele for carregado, deixa eu só botar um center aqui, só pra gente poder ver bonitinho ele sendo executado. Então, ele começou aqui com um circular, aqui pode ser um widget separado, carregando sua tela, tudo bonitinho e tal. Qual que é o intuito aqui? A gente pode vir aqui no nosso Splash Qubit, em vez de fazer o Splash Loaded, o Splash Error, falha ao carregar a sua tela. Então, quando a gente fizer aqui, ele vai fazer todo o processo e, poxa, falha ao carregar a sua tela.
Vamos colocar um color aqui, bem bonitinho, nada chamativo, colors.red, widget double.infinity e height igual a double.infinity. Bonito! Então, beleza. Fale a carregar sua tela. Você viu que a gente passou por todos os estados. Então ele começa no inicial, vai para o loading, e aí ou ele vai para o loaded ou ele vai para o error. No caso do nosso loaded, a gente nem vai precisar disso. Porque qual vai ser o intuito? Quando a gente estiver escutando isso, quando o estado for splash loaded, a gente vai fazer um print aqui e vamos mandar para outra tela. Então beleza. Então a gente vai vir aqui, splash state, splash qubit. Então a gente volta aqui e vamos colocar o nosso splash loaded. Vamos fazer aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Vamos fazer assim, ó. Easy splash aqui. Beleza. Beleza. Ótimo. Então, viu aqui que a gente vai fazer aqui um navigator para mandar para outra tela, tá? E qual vai ser essa outra tela? A gente vai criar aqui o nosso módulo de home. Então vamos criar aqui, ó, home page.dart full stl, stf mesmo, e vamos colocar aqui child text home page. Vamos criar aqui o nosso qubit, new qubit para home, e vamos criar a nossa rota, home route.dart full class, e a gente vai copiar exatamente o que a gente fez aqui, ó. Ele tem aqui home route. Vamos fazer aqui, importa o material e pronto. Multi-provider, vamos pegar o provider e beleza. Vamos trocar aqui para o home qubit, home page, e vamos colocar também o final home qubit controller aqui. This.controller. Requerido, né? Beleza. Então, beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? No nosso splash page, a gente vai fazer o seguinte. Quando ele chegar aqui, a gente vai simplesmente fazer um navigator.offContext.replace push replacement name e vamos para a home, tá? Mas a gente não tem a home aqui. Então a gente vai vir aqui. Se for a home route.page. Beleza? Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Início. Fim. Homepage. Então a gente usou o listening do block consumer para ele ficar escutando uma ação. Então o que acontece? Quando você faz esse processo de listening, você consegue executar qualquer ação que você queira aqui. Já o builder é desenho de tela, tá? Deixa eu só tirar isso aqui que o toque não me deixa prosseguir. Então, beleza. A gente fez aqui, mandou para o home route, certo? Mandou para home page. Então, agora que vai ficar legal. A gente vai criar aqui a seguinte estrutura. Vamos criar aqui uma coluna. Vamos criar aqui, ó, minha lista. Vamos botar ela aqui como, trocar aqui para center. Beleza. Vamos colocar aqui um full separator de 30. Vamos colocar um container aqui de placeholder. Color
Depois a gente vai arrumar aqui colors.black e só. Vamos colocar aqui um width de 50, height de 50. Beleza. Então, sem muito firulinha de layout, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vamos botar aqui um float action button, tá? Então, o float action button aqui, eu gosto de colocar ele aqui no end float. Então, a gente vai colocar aqui um end float. Então, vou colocar um float action button, vou colocar um elevated button bem simplesinho aqui. Child text, vou colocar um icon, vai icons.dd colors.black. Beleza. E aí a gente precisa colocar um preset. Vou colocar aqui. E só. Beleza. Bonitinho aqui. Tudo lindo. Vou colocar aqui um height. Vamos colocar um style aqui. Só pra gente ficar bonitinho. Elevated button. Ponto style from background colors.black. Tá, beleza. Então a gente tem aqui o action button e tem aqui a nossa lista, tá? Bom, mas tá. E agora? O que a gente faz? A gente vai criar aqui, dentro da pasta app, uma pasta chamada data. Dentro dessa data, a gente vai criar os nossos models, tá? E vamos criar aqui uma task.dart, tá? Então, full class task. E aí, o que a gente vai fazer com essa task, tá? A gente vai criar aqui uma estruturinha antes de entrar no wizard, tá? Então, ele tem um final int id, final string tarefa, final string descrição e final bool status, tá? Simples assim, tá? Então a gente vai vir aqui, generate data class, gerou tudo o que a gente precisa aqui, tá? Do equals, copy with, tudo que a gente precisa aqui, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai usar o wizard. Então a gente vai fazer aqui o full part, task.g.part, collection, para ele falar que isso aqui é do wizard. A gente pode colocar um name, mas eu vou deixar o próprio name aqui da task mesmo, tá? Vou vir aqui no terminal, flutter pub run, o antigo, né? Dart pub run, build runner watch -d. Opa! Esqueci de instalar o build runner. Flutter pub add build runner dev, tá? Beleza. Então, agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vamos criar aqui então Flutter Watch. Ele vai dar um erro, vai falar que precisa de um ID próprio do wizard, tá? Então a gente só vai dar um pré-compile aqui para ele dar o erro. Beleza. Então ele fala que o wizard precisa de um ID. Então a gente vem aqui, aqui e pronto, tá? Eu deixei como um int inicialmente para ele poder gerar bonitinho aqui o toMap, o fromMap, para não ter que ficar alterando aqui todo o processo, tá? Então beleza, criei aqui o wizard, já está tudo bonitinho, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai instanciar o wizard, porque até o momento, se a gente olhar aqui no output aqui na parte do debug console, não está entrando nada do wizard, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos iniciar o wizard propriamente dito, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos criar uma pasta core. Vamos vir aqui e vamos chamar ela de core
isar.dart full class core isar, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar ele como da seguinte forma. A gente vai criar um late final. Opa. Então a gente vai fazer assim, ó. Esse é a nossa classe. Então vamos criar um late final isar database para ele poder pegar a instância do nosso database aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um future void init, tá? Eu gosto de init, acho que fica bem limpo aqui. E aí eu vou fazer assim, database igual await isar.open. A gente pode fazer ele sync ou não, tanto faz. Eu gosto de deixar síncrono, porque a gente garante que não vai travar ou coisa assim. E os esquemas aqui é o task schema. O task schema ele foi criado lá no .g.dart, tá vendo? Ó? Se você olhar aqui, o isar, quando você faz aqui o task, ele gera task.g.dart, ele se encarrega de criar todo o processo aqui, tá? Então, feito isso, init, task schema, perfeito, tá? Então, vamos iniciar ele aqui, já lá no main, para a gente poder ter ele já direto aqui no nosso processo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no nosso main. Full ensure. Ok? Ensure initialized. Isso é importante. Vamos fazer o seguinte: await final isar igual a await core isar ponto init. Beleza. Feito isso, vamos passar aqui o nosso isar para cá. Final isar required isar. E vamos deixar, nem precisa, mas já que está como nomeado, vamos deixar nomeado mesmo. Isar. Vamos fazer aqui. Isar. Ele vai retornar, beleza, isar ponto. Tá. Então, vamos retornar o diz aqui. Vamos retornar o seguinte. Tá. Beleza. Tá. Ótimo. Então, vamos fazer assim, ó. Homepage, main. Vamos fazer tudo certo aqui. Então, core isar. Await isar.init. E vou colocar aqui, ó. Ponto final isar.init isar.database. É esse que a gente precisa. Então a gente vai passar aqui, tira o const, que não precisa de const aqui. Required isar myhead.isar. Tá, eu tô refazendo, tá, gente? Tô fazendo de novo de um outro processo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos envolver isso aqui num provider. Então vamos lá, deixa eu pegar um widget aqui. Provider. Então a gente vai fazer assim, o create. Vamos adicionar aqui. Create context. E vamos colocar o isar aqui. Tá? Vamos ver se vai funcionar de primeira. Muito provável sim. Beleza. Então a gente já tem
E o importante, se a gente olhar aqui na árvore de widget, o nosso provider do Isarm, ele está lá em cima. Então tudo que tiver aqui embaixo, ele vai conseguir acessar o Isarm com context.read ou o que for. Então, feito isso, o nosso Isarm já está funcionando. Vamos fechar o inspetor aqui. Se a gente abrir aqui o nosso bonitão aqui, a nossa task já está aqui criada já no sistema, tá? Em vista disso, vamos criar já o nosso repository, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso data, eu gosto de criar aqui no data, repository, e aí eu vou criar um task repository.dart full interface task repository, que ele vai ter um método inicial que é o nosso future list task, tá? Get tasks, beleza, perfeito. Então a gente vai vir aqui e vamos ver se a gente consegue implementar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir implementar dessa vez, que tá meio ruim. Então vamos lá, vou colocar um impli aqui, ó, impli. Ele não está criando certo. Vou tentar mais uma vez. Abstract class, implement, impli. Não está criando certo. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer na mão, delete, task repository impli.dart full class implements task repository. Ele vai obrigar a gente a fazer a nossa task, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar um Isarm chamando database, tá? Vamos deixar ele privado. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui para ficar bonitinho, assim que beleza, perfeito. Aqui a gente já fez o nosso passo que a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer agora? Lá no nosso home route, a gente precisa colocar aqui o nosso repository, certo? Então a gente vai vir aqui, provider context, que vai ser o nosso task repository, que vai ser o nosso context.read, que é o nosso database, certo? Task repository, beleza, tudo bonitinho, tá? Vamos atualizar aqui, ver se não vai dar nenhum problema. Deus queira que não. Ótimo. Se a gente olhar agora aqui, ó, eu gosto sempre de olhar aqui, que é para mostrar o que está acontecendo, tá? Ó, a gente tem aqui o nosso multiprovider, nosso task repository aqui implementado e o nosso home qubit na nossa lista aqui de inspeção, tá? Então vamos fazer assim. Agora vamos jogar o nosso repository aqui para dentro do home qubit, tá? Então vamos fazer assim, ó, final task repository e vamos fazer aqui a mesma coisa, task required task repository e a gente vai fazer aquele famoso repository vírgula, beleza. Então a gente está aqui bonitinho, tá? Posso mandar isso aqui e eu vou fazer pelo Flutterblock. Beleza, vou vir aqui, mutable, isso aqui não precisa. Beleza, agora ele está vendo que ele tá pedindo aqui o repository context.read. Beleza. A gente vai atualizar agora tudo aqui para ver se deu tudo bonitinho. Aparentemente, tudo certo. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora?
vamos criar um método aqui que vai ser o void load tasks. Tá? O que vai ser esse load tasks? A gente vai fazer, vamos pegar os estados aqui que a gente vai precisar agora. Então ele começa no inicial. Então a gente vai fazer um home loading, um home loaded, beleza? O home loaded a gente vai precisar passar para ele um final list de task, tá? Tasks, tá? Porque a gente vai precisar mandar as tasks para o nosso loaded para ele informar que as tasks foram carregadas normalmente no sistema, tá? E como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui o load tasks. Então ele vai começar emitindo o home loading, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos mandar um futuro aqui, void, porque ele não precisa retornar nada, ele vai retornar pelo evento, né? Então a gente vai fazer assim, ó, await repository.getTasks, final tasks, beleza. Então se a gente olhar aqui, ó, ele é uma lista de tasks, só que a gente ainda não fez nada. Então o que a gente vai fazer aqui? O Izar ele tem uma facilidade muito grande que você pode fazer direto daqui, ó, database.tasks. Você pode até fazer aqui, ó, get all. Ou você pode vir aqui, where find all. Então a gente tem duas opções. Find all sync, fazer síncrono, e aí ele depende da quantidade de registro, ele dá uma travadinha na tela, ou find all. Como a gente já vai fazer, já está com o futuro, eu já posso fazer direto aqui um find all, tá? Vamos testar? Vamos testar. Vamos vir aqui no nosso wizard, tá? Eu vou abrir aqui o wizard, open. Vou vir aqui e vou cadastrar uma task nova. Então vou colocar aqui, ó, descrição, status true e levar lixo. Beleza, perfeito. Vou vir aqui no meu HomeKubit, tasks, log tasks, tá? Então vamos só implementar aqui o Dart Developer, tasks.toString, beleza, vamos ver aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Absolutamente nada. Por quê? A gente não colocou o nosso load task. Eu gosto de colocar direto aqui. Então assim que ele for iniciado, ele já vai chamar o load tasks. Beleza? Beleza. Então, na hora que a gente atualizar, início. Aqui, ó. Já veio bonitão aqui. O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui, vai dar emit home loaded, que ele espera uma lista de tasks, que vai ser a nossa task. Cara, perfeito. Basicamente é isso, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora firulinha na nossa tela. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai vir aqui e vai colocar ele num block consumer. Não precisa ser um block consumer. Vamos colocar ele num block builder, tá? Então ele vai ser o home Kubit com o nosso home state, tá? Vou vir aqui, só vou colocar isso aqui, beleza. Então a gente vai tratar a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos atualizar, bonitinho, beleza, tá? Só que não tá fazendo nada. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez aqui, lá, que a gente fez lá na Splash, tá? Então vou fazer assim, ó, switch no state, tá? E aí ele, como ele é um sealed, ele te obriga a colocar todos os missing clauses que
são necessários. Então, beleza. O home initial, o loading e o loaded. Então, no home initial a gente pode colocar um size de box vazio, que não faz tanta diferença. Aqui a gente pode colocar, sei lá, vamos colocar um circular progress indicator mesmo, não tem muito como fugir. Vamos colocar ele no centro aqui para ele ficar bonitinho. E o home loaded, quando ele carregar, eu só vou fazer um text aqui só para a gente fazer, que é o state.tasks.toString. Apareceu já, beleza? Vamos deixar ele bonitinho, vamos colocar isso num list view, tá? Então a gente pode vir aqui, vamos criar aqui na nossa home, vamos criar uma pastinha separada aqui de widgets, tá? Para poder separar o nosso processo. Então, vou colocar no widgets e aí eu vou criar um list tasks.dart full stf. Beleza. Basicamente é isso. E o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um text só para a gente fazer o placeholder aqui para a gente poder trabalhar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar aqui um final list de task, que ele pode ser vazio de tasks. Beleza. E this.tasks. Vamos colocar um required aqui. Final. Caramba, isso, beleza. E aí vamos, teoricamente, se a gente fizer agora a mesma coisa, widget.tasks.toString. Então, basicamente, que a gente vai fazer isso. Então, beleza. Vou vir na nossa homepage. Vamos só trocar aqui o nosso list task, passando o state.tasks. Vamos atualizar aqui. Lembra só splash qubit, tirar esse 4 segundos aqui para não ficar atualizando toda hora e ficar tempo perdido. Então beleza, a gente tem aqui o nosso list task. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa bem simples. List view separated, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, format, beleza. Então, tudo bonitinho. Nosso item count vai ser o widget.tasks.length, que ele pode não ser nada. O nosso separator aqui, vamos fazer um context com index aqui e vamos fazer só um divider aqui bem bonitinho. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Return list tile, bem simplesinho. Title. E aí é uma jogada que eu gosto de fazer bastante aqui. Task igual a widget.tasks index, tá? E aí, como aqui eu sei que ele vai passar, eu posso forçar ele aqui o nulo, que não tem problema nenhum, ponto, tarefa. Então aqui ele pede um widget text, beleza, tudo bonitinho. Já deu aquele problema do tamanho, certo? Que é aquele esquema chato que ele fica. Cadê o splash aqui? Splash Qubit. Não, tem que deixar pelo menos um segundo aqui, 2 segundinhos para ele não fazer encavalado. Beleza. Já deu aquela coisa linda do size. Então, como que a gente resolve isso aqui? Chorando, né? Então, a gente tem aqui
list task. A gente pode fazer de dois modos. A gente pode vir aqui const, vamos colocar isso aqui num expanded para ver se ele vai de primeira. Não foi. Home page. Então vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. List task. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui e vamos colocar até a gente resolver o shrink wrap true. Vamos ver se ele vai resolver assim. Beleza. Depois a gente resolve o expanded. Isso aqui inicialmente acho que nem vai precisar do expanded aqui. Acho que vai. Remove. Atualiza. Beleza. Então depois a gente resolve. Então a gente tem aqui o list tile, que é a tarefa. A gente vai colocar aqui um leading, que eu posso colocar um rádio. Tá? O rádio, basicamente, o que ele a gente pode fazer um rádio de booleano, que vai ser o seguinte. A gente vai poder pegar aqui vamos usar o rádio. Não, rádio não, né? É o checkbox, porque você pode desmarcar e marcar. Então o checkbox onChanged value, que o value vai ser o task, primeiramente, ponto status, tá? Esse vai ser o nosso primeiro processo aqui. Se a gente fizer isso aqui, beleza, onChanged, ele vai retornar um booleano aqui, value, e a gente só vai fazer um print aqui no value, tá? Beleza, tá? E aí, se a gente fizer o seguinte, se a gente vier aqui no isar e trocar de true, de true para falso, se eu atualizar aqui, beleza, cara, tá funcionando. Então, o nosso primeiro processo vai ser atualizar o nosso isar aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu acho mais fácil a gente criar algumas coisinhas aqui, que é o seguinte. A gente jogar a responsabilidade lá para a homepage, tá? Para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui um método chamado onChanged. Opa. onChanged, tá? Que ele vai retornar o nosso booleano aqui, val, e vai fazer alguma coisa, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, vou colocar um final function bool onChanged, tá? E this ponto. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão eu precisaria injetar o meu controller aqui só para fazer esse processo, que não faz muito sentido ser aqui. Então eu vou fazer o seguinte, onChanged widget, esse aqui está no stateful, tá? Widget.onChanged. Vamos ver o que ele fez aqui. Ah, tá aqui. Aqui pode ser booleano bool aqui. Vamos resolver. Beleza, tá? Então, eu não precisei colocar aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, log val ponto toString. Só pra gente ver aqui. Quando a gente clica aqui, ó, true. Beleza. Como eu já tenho minha controller aqui, eu posso muito bem fazer o seguinte: controller widget.controller.change task, e vai ser minha widget.task, minha state.task.copy with,
Ah, não fiz o copy with. É a... não é aqui. Vamos ver aqui. Home page. Tá. Não é aqui. List task. Bom, vamos. Beleza. Então a gente vai trocar task. Vamos fazer aqui, ó. É aqui na verdade. É no list tile. Então no list tile, changed. Deixa eu ver o jeito mais fácil de fazer, que eu tô fazendo de novo. Beleza. Então vamos fazer assim. Vamos jogar um controller para cá. List task. Só remover aqui. Então meu change vai vir para cá. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar fazer assim mesmo. Um bool e um task. Tá. Então a gente vai fazer assim. Ou melhor, vamos passar task já completo? Vamos passar task já arrumada. Então a gente vai fazer assim, ó. Changed. Então ele vai passar aqui o value do bool aqui. E eu vou fazer assim, changed. Então vou pegar aqui a task.copyWith status value. Tá, vamos só arrumar aqui. Expression, checkbox, change. Cara, perfeito. Então, vamos fazer assim, ó, print val. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Bang, status true. Tá vendo que ele tá tentando fazer o true, mas é porque a gente não fez nada ainda, tá? Então, pra gente poder não ter que ficar jogando o controller tudo pra dentro dos widgets e tal, a gente faz esse callbackzinho. A gente vai fazer assim, widget controller.change task e vamos chamar a task aqui. Task, tá? Então ele já está aqui, change task, vamos implementar. Então beleza. Então a gente vai fazer assim agora. Vamos chamar o nosso repository, await repository. Vamos trocar ele com uma sync aqui. Vamos colocar um future void repository.change task e vamos mandar a task direto aqui. Então a gente vai vir aqui, implementar ela aqui, implementou ela aqui, future bool, só para a gente poder saber se ela deu certo ou não. Vamos implementar ela aqui, missing override, e aí a gente vai fazer bem simples assim. Database.write txn async database.task.put.task e ele vai retornar aqui, ó, um futuro int para saber se deu certo. Então a gente vai fazer assim, ó, final updated igual a await. Então ele vai me retornar aqui um int e return updated for diferente de 0. Ele vai me retornar true, tá? Então vamos ver se funcionou sem alteração do estado ainda. Eu vou abrir aqui o meu wizard, open, vou vir aqui, ele está como falso. Se eu clicar aqui, não fez nada. Por quê? A gente esqueceu de colocar o método. Então vamos lá. Já deu erro aqui, ó. Changed. Ah, tá. Faltou eu colocar alguma coisa aqui. Então vamos lá. Async await. Então vamos lá. Subir o wizard. A gente olhar aqui. Levar o lixo. True, tá vendo?
Por que ele não alterou? Não alterou porque a gente não alterou o estado do nosso list view. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente só vai indicar aqui, quando ele der OK, bem simples. Vocês vão ver que vai ser delicinha. Change task, ele vai retornar um bool. Final changed, e assim. If changed, emit. Não precisa nem fazer o emit. Vamos fazer direto no load tasks aqui, ó. Tá? Vamos ver? Bom, prontinho. Fez aqui, ó. Levar lixo, levar lixo, levar lixo, levar lixo. Então, aqui já está funcionando. Se a gente olhar o nosso wizard, nosso open, aqui, então, quando a gente clica aqui, vira falso. Quando a gente clica, vira true, falso, true, falso, true, falso. Tá vendo que ele está alterando o hashcode normal, mas o ID permanece o mesmo, porque o hashcode ele é a junção de todos os dados. Como a gente fez aqui o equals no task, o hashcode ele é o hashcode do ID, do tarefa, da descrição e do status. Como ele muda o status de true ou false, ele muda o hashcode, mas o ID não muda, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um cadastro bem bobinho, bem simples, para a gente poder fazer um cadastro rapidinho para finalizar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui, quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma tela de cadastro, para a gente colocar o nome e essas coisas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui na pasta módulos, vamos criar uma pasta cadastro, cadastro.page. Que maravilha. Delete módulos cadastro barra cadastro.page cadastro page.dart. Beleza. Full STF. A gente de cara aqui vamos criar da seguinte forma. Vamos criar igual a gente criou aqui. Aqui vai ser o nosso, em vez de ser o splash route aqui, vai ser o nosso cadastro route.dart. Full class. Vamos fazer isso aqui. Opa, pegar o material inteiro. Material provider, beleza. Vamos vir aqui e vamos criar o nosso commit cadastro, beleza. Então, cadastro commit e o nosso cadastro page, que vai ser o nosso controller. Vamos vir aqui, cadastro commit controller e nosso required ponto controller required ponto controller, tá? Vamos ver se não tá faltando nada. Required const final. Eu gosto de usar stateful. Eu acho que não muda nada usar o stateless stateful. No caso que tenha text input, é necessário fazer o stateful por causa do dispose, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, full text edit controller, a gente vai colocar aqui a tarefa e vamos colocar o descrição EC. A gente precisa colocar o dispose aqui para os nossos text edit controllers não ficarem na memória ali quando a tela for fechada. Então, por mais que ele esteja dentro da tela, ele é um value notifier, então ele abre e se você não fecha ele, ele fica aqui para sempre
Então, dois botões, dois text input não vai fazer diferença nenhuma, mas pensa que você pode ter uma tela com um monte de cadastro abrindo 10, 20, 30 vezes, e isso pode acarretar assim no memory leak, tá? Bom, tendo aqui, o que a gente vai fazer de diferente? A gente vai entrar aqui na nossa home page, a gente tem aqui o Elevated Button, e aqui dentro do nosso Elevated Button a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso Show Modal Button Sheet, tá? Só que qual que é a jogada aqui? A gente vai fazer o nosso builder, vai ser o nosso cadastro route.page. Beleza? Faltou fazer isso aqui, que é o nosso. A gente não vai usar esse context, tá? E eu vou explicar o porquê. Vamos atualizar aqui. Beleza? Bonito, tá? Por que a gente vai usar, não vai usar o context que vem do builder? Se vocês lembrarem, o nosso inspector aqui, ele é uma árvore, certo? Quando a gente abre o Modal Button Sheet, o que acontece? Esse Modal Button Sheet vira irmão desse provider. Então a gente não consegue ter acesso dos dados do provider com aquele context que vem daqui. Então a gente usa o context que vem daqui, tá? Então com isso a gente consegue ter acesso aos dados dos filhos aqui, tá? Então basicamente a gente vai fazer isso aqui. Vamos só fazer assim, ó. Final await data. E vamos colocar ali async. Uma mania. Beleza. E a gente vai fazer assim, ó. If data for diferente de null, a gente vai fazer o seguinte, que a gente vai chamar o controller widget.controller.load tasks, tá? Isso aqui é só pra gente poder deixar já pronto aqui. O que vai acontecer? Print data. Beleza. Se eu olhar aqui, ó, na hora que ele entrar aqui, ele está retornando nulo. Então eu entrei aqui, não fiz nenhuma alteração, entrei e saí, e não tem necessidade dele ficar alterando o estado aqui, tá? Aqui continua funcionando. A gente vai colocar um botãozinho bem simples aqui, tá? Cadastro page. Então eu já vim aqui, vou tirar, não vou deixar tirar isso aqui e vou colocar aqui, vou colocar uma coluna bem simplesinha. Então deixa eu vir aqui, text edit, text form field, tá? E outro text form field. A gente olhar aqui, beleza. Vou vir aqui, vou colocar um padding aqui de simétrico de horizontal de 30, só para ele ficar aqui. Eu vou fazer full separator 30, 40, full separator 40 e boa. E aqui eu vou fazer aqui está o controller, aqui, e a gente vai fazer um elevated button simplesinho para poder salvar text, salvar, tá? Bem simples. E vamos colocar aqui também um checkbox, tá? Como aqui é uma coisa bem simples, eu não vou usar a gerência do Qubit só para fazer o checkzinho do se está checado ou não, tá? Então eu vou fazer uma coisinha bem simples aqui. Vou colocar bool checked igual a false. Ele vai começar como falso aqui.
Então vai ser o checked e no unchanged eu vou fazer aqui e aí eu vou colocar um val aqui, bem simplesinho, e vou colocar um set state bem simples aqui, checked igual val. Val aqui, vou colocar só um false aqui, só para ele não ficar chiando. Ó, beleza, cara. Pro que a gente precisa, o set state aqui é mais do que, né, mais do que ótimo. A gente não precisa ter todo um trâmite aqui de qubit para fazer essa tratativa. Então vamos colocar bem simples aqui, vamos colocar o nome da tarefa, tarefa 1 e descrição tarefa. Salvar. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um format aqui. A gente tem alguns jeitos de fazer. A gente já tem aqui a nossa controller do cadastro qubit, que ela vai ser responsável por create task, que vai ser uma task onde eu vou criar o tarefa ec.text, descrição ec.text e o checked, tá? Beleza. Então a gente vai vir aqui, create task. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos criar os estados. Então, vamos criar aqui cadastro loading, cadastro loaded. Inicialmente não vamos colocar nada, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente já tem a task repository lá, que já faz todas as tratativas do repository, certo? Então a gente vai vir aqui, final task repository, e vamos colocar aqui, não vai fazer aqui, então required task repository, beleza. Então a gente vai vir aqui, cadastro qubit, repository context.reach. Então vamos atualizar tudo aqui, bonitinho. Ótimo. Cadastrar. Ó, task repository não pode ser usado porque ele já está, ele não está no nosso escopo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Cadê aqui? Nosso cadastro page. Home page. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui. Cadê o nosso cadastro? Cadastro route.page. O nosso qubit está aqui. Beleza, tá aqui. Nosso qubit está aqui. Cadastro qubit. Beleza, então vamos lá. Home page. Então o problema está aqui. Então a gente vai vir aqui, o nosso context, o nosso builder. Então vamos ver aonde que está o nosso task repository aqui, ó. Nosso task repository, ele está aqui acima do home qubit. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que vir aqui, cadastro route.page, context, o context é o context daqui do home page. Então vamos fazer aqui, ó, home page. Vamos ver se a gente consegue fazer assim, beleza. Deixa eu ver se não, só fazer mais um teste só para ver se se vai continuar. Beleza, ele não achou o nosso. Peraí. Beleza. Tá, já sei.
Beleza, tá. A gente não vai precisar desse context aqui, porque ele tem que pegar o context de lá de fora. E vamos tentar fazer a mesma coisa aqui. Então, perfeito. Então a gente vai fazer o teste aqui. Vamos pegar o nosso cadastro page, vamos vir aqui, salvar, create task. Ele já está com o repository. Vamos vir aqui, async, future, inicialmente void, await, create task. Simples assim. Vamos colocar aqui só o nomeado aqui, required, task igual a task, vai ficar tudo bonitinho. Create task, e a nossa task aqui vai ser essa aqui, beleza? Já vim aqui, create task, repository, aqui não precisa, deixa eu só trocar aqui, ó, task repository, eu acho que não precisa aqui, acho que fica meio, eu vim aqui, missing override, que como está interno, eu não tenho necessidade, eu sei o que precisa passar. Então vim aqui, future bool também, create task, a gente vai implementar aqui, future bool, async, e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Final created igual a await database.write, async, e vamos fazer o database.task.put task. Beleza, e ele vai retornar um int igual. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se ele for diferente de 0, ele é true. Maravilha. Vamos ver se ele funcionou. Só de fazer assim. Vamos abrir o wizard aqui. Nosso wizard aqui. Create ASSS, lá, e bang. Não apareceu aqui. A descrição, minha tarefa. Vamos ver por quê. A gente não colocou o controller. Como que eu vou esquecer um negócio desse? Controller. Vamos colocar aqui o descrição EC. E o controller é o outro é o tarefa EC. Como que eu esqueci um negócio desse? Então vou vir aqui, vou deixar ele como false aqui de começo. Beleza. True. E true. E beleza. Fez nada, porque a gente não tratou esse processo aqui. Mas se a gente atualizar, olha que bonitinho. Tudo feito. E como que a gente faz isso aqui agora? Para ele cadastrar e fechar a tela. A gente pode fazer aqui no cadastro page a seguinte situação. A gente vem aqui, pode vir aqui no scaffold, um block listener, que vai ser o seguinte: cadastro state, cadastro commit. Beleza, aqui. E a gente vai fazer assim, ó, if state is cadastro state. Cadastro commit, que aconteceu aqui. Cadastro commit state, isso aí. Então, se o state for cadastro loaded, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um navigator ponto of context ponto pop
Só isso. E aí a gente vai fazer assim, ó, aqui no nosso controller, final created, igual isso aqui, if created, emite um cadastro loaded, ou a gente pode trocar aqui de cadastro loaded para cadastro completed, para ficar mais bonitinho. Então deixa eu vir aqui, vamos mudar o cadastro completed, se for o cadastro completed, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, só de fazer isso aqui, lá, opa, já foi? Marcos, teste, opa, já foi. Marcos, se eu fizer isso aqui, ó, não fez nada. ADF, salvei. E é isso. Então, vamos supor que dê algum erro. If state, vamos colocar aqui o nosso Qubit, cadastro Qubit. Vamos colocar aqui, ó, cadastro erro. Tá? Então, aqui a final string erro. Então, erro. Então, eu vou fazer isso aqui. Final field. Beleza. Então, vamos só deixar bonitinho, né? Cadastro error. Então, state is cadastro error. A gente pode colocar um, sei lá, scaffold.off context.current, eu nem lembro mais. Scaffold messages.off context. Show snack bar text state.erro, sei lá. Ó, é uma coisa. E aí a gente vamos ver o que acontece quando a gente vir aqui no cadastro Qubit e vamos colocar um cadastro erro ao cadastrar. Vamos vir aqui, lá, CCC. Bom, é isso. É bem simples, funcional. A gente passou por vários estados aqui. Só apagar aqui. Isso aqui você pode ser o Flutter Block, não precisa ser o bloco em si. Então a gente tem todos os estados. Então, usando o ISAR, gerenciando o estado aqui. Você considera que eu preciso arrumar aqui. Vamos arrumar isso aqui. Home page. Piorou. Cadê? Esse aqui é o list task. Deixa eu ver se agora se eu colocar expanded se vai. Bom, não, acho que faltou alguma coisa aqui. Faltou alguma coisa aqui. Mas, cara, é isso. Gerência de estado usando o Qubit e o provider. É isso. Então, a gente finaliza aqui. Beleza? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Beleza? Valeu!